nós temos que acostumar a nossa mente a se direcionar sempre para o nosso interior, para nós podermos despertar o interior, porque somente assim temos alguma chance de evoluir, de abrir o caminho para a nossa consciência cósmica. A nossa consciência cósmica começa a se abrir, começa a se desenvolver na medida que você consegue dominar todas as suas faculdades mentais. Quer dizer, dominar significa não eliminar, mas estar sob controle. Porque quando você tem controle sobre a tua personalidade, com outras palavras, quando você se torna senhor da tua mente, da tua personalidade, você que vai administrar todas as funções que estão acontecendo dentro de você. Então, quando acontece isso, a natureza interior começa a silenciar, começa a se acalmar, e aí a força do Kundalini, que é a força do meio, a força da coluna vertebral, pode começar a subir. E isso acontece de uma forma natural, vagarosa, e como uma flor que vai desabrochar, que está crescendo e vai desabrochar, você não pode fazer ela, você não pode desabrochar artificialmente, acelerar o desabrochar dela. Você tem que regar, tem que dar luz, tem que dar condições necessárias para que, naturalmente, ela se abre, se desabroche. Então, a mesma coisa é a nossa força kundalínica. O que é a força kundalínica? É aquela força que nos liga aos mundos superiores, que fica além do nosso chakra frontal, que fica já no abstrato cósmico. Eu já falei diversas vezes sobre esse assunto. Então, por isso que nós fazemos meditação. Interiorizar a atenção. Quando eu digo interiorizar a mente, significa interiorizar a atenção, viver interiormente, consultar o coração, vivenciar os teus sentimentos mais íntimos e ficar dentro, não manifestar. Porque quando você manifesta, significa que a força divina que está em você, ela desce e se manifesta. E para subir, você não precisa manifestar nada. Você precisa só silenciar, se acalmar e ficar em paz interior e viver a tua vida interior. Esse é o princípio do despertar. Esse é o princípio do despertar. E tudo gira em volta desse princípio. Você pode não controlar a mente, não controlar os sentidos. Você pode fazer isso. Pode largar tudo e fazer tudo o que dá na telha, tudo o que você quiser. Aí, aos poucos, toda a tua consciência vai se esparramando nos sentidos físicos
esparramando nos pensamentos, e, em primeiro momento, isso pode até parecer gostoso, pode ser bom, que bom, eu estou livre, eu estou fazendo tudo o que eu tenho vontade, tudo o que eu quero. No primeiro momento, pode parecer muito gostoso, muito bom. Só que quando você terminou e se cansou, quando você terminou, porque você tem também responsabilidade, quando chega a hora de você ir para a tua responsabilidade, tudo começa a ficar confuso, porque você não está no teu interior, você não está no controle de você mesmo. Até agora estava nos sentidos. Você quer continuar com os sentidos externos. E aí tudo vai para o beleléu, tudo se perde. Todas as necessidades sérias, básicas, fundamentais da tua personalidade humana, todos os teus compromissos que você fez nos dias anteriores, ou que você tem, todos eles deterioram e deixam você num estado muito ruim, num estado confuso e falta de controle, e difícil de voltar atrás. O trabalho para voltar atrás, se é que você vai querer voltar atrás, vai ser muito, duplamente difícil. Agora, se você pretende continuar vivendo, que eu acredito que todos vão querer, continuar vivendo equilibrados, uma vida equilibrada. Então, você tem que pensar sobre essas manifestações descontroladas dos sentidos físicos. Você vai ter que, antes que isso aconteça, você tem que perguntar: devo fazer isso? Isso é necessário? Eu quero mesmo? Ou isso é uma expressão descontrolada dos sentidos? A mesma, você está comendo num restaurante de rodízio e você já está totalmente satisfeito, já não está mais com fome, está totalmente satisfeito, e aí tem mais coisas gostosas lá que você não experimentou. Então você diz: eu vou fazer uma força para experimentar mais isto, mais aquilo e mais aquela outra coisa. Então você entra no descontrole e o resultado você já sabe. Você começa a sentir mal, tem dificuldade de digestão, você engorda, etc. Tem muitos males que você sente que pode dar efeito negativo, não somente naquela hora, mas nos próximos dias ou semanas. Pode dar, pode dar, pode dar efeito ruim. E se você... Não estou falando apenas sobre comida, estou falando também sobre comportamento. Também comportamento descontrolado pode levar você a um desastre, a um problema social, problema familiar, problema conjugal, que isso pode dar efeitos a longo prazo. Então, isso vai causar sofrimento e, no fim das contas, vai ensinar você a dor e o sofrimento vão ensinar você, na próxima vez, ter um controle. Não é proibido fazer nada. Tudo é permitido. Tudo é permitido. Também o descontrole é permitido. Só que você vai usar a tua bom senso para não descontrolar, para pegar, satisfazer a necessidade do teu corpo, satisfazer apenas, não mais do que isso.
E isso cada um pode perceber. Não precisa seguir regras escritas. Você precisa seguir as regras da própria consciência, da própria percepção. Por isto, é necessário que você desperte a tua própria percepção para você poder intuitivamente e logicamente e sensivelmente analisar cada atitude sua para estar dentro do necessário, verdadeiramente necessário para você. Aí, se você fizer isso, e vai entrar numa regra que todos os dias você segue uma vida regrada, satisfeita. Não estou falando que você tem que sofrer ou ficar carente de alguma coisa. Não estou dizendo que tem que viver em carência, mas você também não deve viver com descontrole. Então, quando fizer isso, aos poucos você entra na condição que a tua rosa interior pode crescer e desabrochar. Desabrochar significa o despertar da consciência. Tem uma sociedade que se chama Rosa Cruz, que eles têm como símbolo uma cruz que representa a vida humana, a vida material, com suas responsabilidades, e uma rosa no meio da cruz. Quer dizer, a consciência foi desperta. É o símbolo do despertar da consciência. E quando a consciência desperta, isto quer dizer, a tua vida interior foi ativada. Quando isso acontece, a tua personalidade muda por completo. Você se torna uma pessoa mais tranquila, muito mais tranquila, uma pessoa equilibrada, responsável e uma pessoa consciente que fica muito mais consciente das leis naturais da vida, tanto da vida material como da vida espiritual. E a partir de então começa um caminho longo que Jesus falou sobre isso. Ele disse: eu sou a verdade, o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quando ele falou isso, eu já vou falar de novo. Ele não se referiu ao corpo dele. Eu sou a verdade e o caminho. Não é o corpo dele, é o eu dele. E o eu dele é o mesmo eu que nós temos. Então, dentro do nosso eu, está este caminho, que ele é percebido somente quando você desenvolve uma vida interior. Porque se você vive fora quer dizer, no divertimento dos sentidos, nas festas, no relacionamento externo, nos movimentos externos, competições, etc. Tudo que é dos sentidos físicos, isso é uma vida externa. Isso pode ser muito bom se tem um grande propósito. Um grande propósito. Então, este grande propósito só pode vir da vida interior, onde está localizada a tua consciência, o teu eu superior. Então, lembram, irmãos, é importante desenvolver a vida interior. Isso se faz através de meditação todos os dias.
pelo menos 10 minutos de manhã e 10 minutos de noite. E você pode meditar também durante o dia, em momentos que você tem, pela tua escolha, que você tem uma liberdade, você, em vez de ficar com a tua atenção nas pessoas, nos carros, na rua, na televisão, quando não é uma coisa importante, em vez disso, você lança ou manda a tua atenção para dentro de você, para o teu eu interior. Fica no teu controle interior. E isso vai dar resultado devagar, como crescimento ou como desabrochar de uma flor. Que a flor precisa de água, de sol e de ar. Então, se você vai dar essas condições necessárias para a tua mente interior, vai acontecer este desabrochar da tua rosa interior. Se tiver alguma pergunta ou observação, por favor, pode fazer. Se alguém quer fazer alguma pergunta, pode fazer. Pode. Zago, você sempre fala que o tempo é uma ilusão, esse tempo que nós vivemos, né? Certo. Mas, por exemplo, se esse tempo que eu vivo, eu não me envolvo com a minha espiritualidade, com a meditação, o que isso significa após a morte? Ou seja, esse tempo não existe depois, mas ele tem alguma relevância em como eu uso esse tempo, no meu comportamento, nas minhas ações. Isso acontece dentro de um tempo. Então, o tempo existe de alguma forma. Não sei se você entendeu minha pergunta. Não, olha, é o seguinte, eu entendi. Isso realmente, a mente nossa tem dificuldade de entender, porque o tempo equivale a pensamento. O tempo existe para a mente. O tempo existe somente para a mente, para nada mais. Porque se você para de pensar, por exemplo, quando você quase para de pensar, é quando você dorme. É quando você dorme, você não sente o tempo passar. Você, quando acorda, tem que olhar o relógio para ver quantas horas você dormiu. Aí você pode dizer, uau, eu dormi 7 horas. Uau, eu dormi 8 horas. Ou então, outro dia, você acorda, só dormi 4 horas. 4 horas. Precisa dormir mais. Quer dizer, você, o teu eu, não conhece o tempo, não sabe o que é tempo, porque para o eu, tempo não existe. Porque o eu é eterno. O eu é eterno. Não tem passado e não tem futuro. Você nunca morre. O teu eu não morre. Quem morre é o teu corpo, do jeito que as células da tua pele morrem. Cada 7 anos vai trocando, o teu corpo todo troca de células. Então, para as células tem tempo de vida. Para o teu corpo tem tempo, tem ideia de tempo. Mas para poder pensar, tem que ter pensamento para poder definir o tempo. Você tem que olhar o relógio depois de dormir para saber quantas horas você dormiu. Senão, você não vai saber.
Imagina que você dorme onde não tem dia e noite. É tipo... não me Uma lembro o caverna. numa caverna. Você mora numa caverna que não está longe da saída para fora e você não sabe quando é dia e quando é noite. Você vai dormir quando vai sentir cansaço. E depois, quando você acordar, você não vai ter relógio. Quando você acordar, você não vai ter a mínima ideia quanto tempo você dormiu. Você pode talvez sentir, eu estou satisfeito, agora dormi bastante. Mas quanto é bastante? Você não vai saber. Então, imagina que isso pode acontecer. Só que para nós não acontece, porque nós temos rádio, televisão, relógios em todo quarto, em cada lugar, relógio na mão, relógio de bolso, e nós nos interessamos o tempo todo que oração para saber quanto tempo passou. Todo o planejamento da nossa vida vai em função do tempo. Isso ficou tão enraizado no pensamento que você força o teu eu, que é eterno, força o teu eu a aceitar que existe tempo. A tal ponto que, quando se fala de que o tempo não existe, você pode até entrar em dúvida. Que bobagem é essa? Claro que o tempo existe. Mas, na verdade, se você fizer umas experiências assim de caverna, como falamos, você vai descobrir que nós não temos noção do tempo. O nosso eu verdadeiro. Quando nós dormimos, nós não sabemos quanto tempo dormimos. Aí o tempo não existe na hora do sono. Tem gente que, em diversas condições, dorme 3 dias seguidos, ou através de influência de remédios, e quando eles acordam, eles não têm a mínima ideia que dormiram 3 dias, 3 noites ou mais. Eles têm que perguntar qual é a data de hoje, para se aclimatizar novamente com essa ideia de tempo. Então, já vai. Pessoas que passaram experiências espirituais profundas e entraram num estado samádico, num estado de silêncio profundo, do abismo do nada, como nós falamos em outras meditações, eles têm noção muito mais vivaz da ideia de falta de tempo, da inexistência de tempo. Quem queria falar? Boa noite, Zari. Boa noite, pessoal. Eu entrei um pouco atrasada. Tudo bem. Hoje, mais cedo, agora à tarde, porque faleceu meu irmão, para quem não sabe, deixou um filho de 4 anos. E a pergunta que as pessoas em Belo Horizonte não têm resposta, a pergunta dele foi se a gente vive para sempre. E eu estava formulando na minha cabeça uma forma de transmitir para um menino de 4 anos que sim, a gente vive para sempre. E você acabou de me dar um exemplo perfeito para eu explicar para o menino de 4 anos. Eu pensei no exemplo do sol, dos raios do sol, mas essa é perfeita. Muito bom, beleza. E eu tenho uma pergunta, Zari, desculpa. Boa sorte, sim, pode falar. A pessoa que medita deitada, não vai desenvolver o Kundalini? Não, vai ser muito mais difícil. Vai ser muito mais difícil, porque a nossa corrente interna do corpo, entre os chakras, é vertical, ao longo da coluna. Aí, quando você deita, a Terra tem magnetismo, tem, como se chama, tem atração
tem força de gravidade e tem magnetismo, tem força elétrica magnética. Então, isso influencia a corrente vertical da coluna. Tudo bem, você pode superar de uma certa forma, pode superar um pouco esta condição, mas isso não é muito bom. É a mesma coisa como falar para uma pessoa que vai correr maratona, eu posso correr com aquele, como chama, aquele peso na mão de 1 quilo cada mão. Posso correr com este peso? Claro que pode. Só que no início não vai sentir nada, mas depois de alguns poucos quilômetros já vai ser uma coisa terrível. Então, a mesma coisa, meditar deitado não é muito bom, não é muito favorável, por causa das correntes. Tem pessoas no Oriente que meditam sobre cobertor de lã verdadeira, ou sobre pele de animal, ou colocam sobre a cadeira pele de animal, ou então eles colocam seda, que também é de animal, seda do bicho da seda, para poder eliminar essas correntes ou diminuir. Mas isso é só para pessoas que buscam uma perfeição, uma sutileza muito maior. Isso ajuda. Eu experimentei isso ajuda. Obrigada, Zari. Muito bom. Zari. Sim. Boa noite para todos. Algumas vezes eu medito deitado, mas mesmo eu deitado, eu me sinto em pé. Não sei explicar isso. Olha, não, esse sentir em pé é uma condição mental e espiritual. Você pode fazer isso, mas para uma meditação mais sutil e mais profunda, se você estiver sentado verticalmente, melhor para você. Ou se você quer ficar deitado, coloca embaixo um cobertor de lã, ou então uma pele de animal de lã, pele de animal verdadeira. Sim. Não, perfeito. Obrigado. Nada. Bom, então, o mais importante é você fazer o primeiro esforço e a primeira insistência espiritual para conseguir começar a sentir a presença do teu espírito, a presença espiritual, sentir algo que está vindo para você do mundo espiritual, que está vindo para você não dos sentidos físicos, mas da sua percepção espiritual. Uma vez que você vai começar a sentir isso, então você vai ser orientado diretamente pelo plano espiritual. Mas primeiro tem que começar a sentir isso. Então, uma vez que você começa a sentir a tua luz interior, aí você tem que focar esta luz interior, que vai ser a coisa mais importante para você. Focar a luz interior.
focar a luz do teu eu interior, do teu coração. Tem que começar a sentir isso. Tem que ficar atento, completamente virado para o interior, para sentir. E quando você sentir, reconhecer, eu senti ou não senti? Estou sentindo ou não estou sentindo? Não ficar em dúvida e vai dizer, não, isso foi imaginação. Isso é a coisa mais fácil. A mente desviar e dizer, isso não é nada, isso foi imaginação, isso não é... Isso é a coisa mais fácil, a mente desviar. Porque aqui vai acontecer uma luta interna entre a percepção do espírito e o teu pensamento. Porque o teu pensamento é o ego. E o ego é aquele que se alimenta dos sentidos físicos. E o espírito, a consciência espiritual, é aquele que se alimenta do silêncio interior, longe dos sentidos físicos. Por isso tem que acalmar de meditação, tem que acalmar os sentidos físicos, tem que esquecer que você existe fisicamente. Tem que esquecer que você existe. Tem que ficar em paz, em silêncio, numa quietude interior e não adormecer. Ficar com a atenção interior na glândula pineal. Atenção na glândula pineal, atenção. Fica 10 minutos, 20 minutos, se puder 1 hora. Fica com a atenção viva. Atenção viva. A atenção maior do que se você está acordado. Zari, posso fazer mais uma pergunta? Claro. Por favor. Algumas vezes na meditação, eu me sinto na luz. Me sinto na luz, eu sinto um calor e, ao mesmo tempo, eu sinto uma alegria a ponto de sorrir internamente. Esse sentimento da felicidade que vem repentino, você acha que é do corpo? Ou não? Isso é um fenômeno muito, muito conhecido, muito comum entre pessoas que meditam seriamente e profundamente. Porque isso é um fenômeno natural, verdadeiro. O nosso espírito, uma das qualidades do nosso espírito puro, quando ele está sem corpo e sem mente, uma das qualidades é alegria. Quem escreve sobre isso é Yogananda. Você pode ler textos de Yogananda que falam de alegria interior, felicidade e alegria inexplicada, do nada. Assim. Exato. Então, isso é uma coisa real, isso é uma coisa verdadeira. Eu estou muito feliz de escutar isso, que você está sentindo isso. Isso é uma coisa verdadeira. Isso não é... Olha, se alguém vai vir e vai falar para você que você está imaginando, isso é produto da imaginação. Você pode imediatamente... outra pessoa pode não acreditar em você, mas você sabe interiormente que é uma verdadeira alegria e não imaginação. Você não pode agora, ninguém agora pode parar e imaginar que ele está alegre e sentir esta alegria. Não é? Você não somente pensa na alegria, você também sente essa alegria. Isso é uma coisa, isso é um fenômeno muito comum para quem medita profundamente. Então, pode se aferrar nisso. E essa luz que você falou, isso também é real. Porque nós estamos acostumados que luz
é aquilo que nós percebemos com os olhos físicos. Só que existe espiritualmente, no mundo espiritual, aquele outro mundo, o qual Jesus falou, o meu reino é de outro mundo. Então, esse outro mundo paralelo, espiritual, é um mundo iluminado, onde para você ver a luz dele, você não precisa de olhos físicos. Você precisa só da percepção do teu eu. Porque quando você sai do corpo, e se desliga dos sentidos físicos, os 5 sentidos físicos, quer dizer, paladar, olfato, tato, visão e audição, todos os 5 sentidos, espiritualmente, não têm 5 sentidos. Tem um único sentido. Quando você vê alguém espiritualmente, nos planos superiores, não estou falando no plano astral, estou falando no plano espiritual, quando não tem corpo, nem forma. Quando você vê alguém, você simultaneamente, você vê ele, cheira ele, escuta ele, sente o sabor dele, se pode dizer, e sente o olfato. Já falei olfato. Então, os 5 sentidos. Você sente os 5 sentidos de uma única vez. Aí você pode dizer, pode dizer para ele, você tem cheiro parecido com laranja, por exemplo. Estou inventando agora. Quer dizer, você pode identificar só com um pequeno contato. Você tem cheiro parecido com laranja, a tua luz é cor de rosa, por exemplo, etc. Pode identificar cada com um único sentido. Os 5 sentidos, do jeito que nós temos a mão, está vendo, a mão tem 5 dedos, esse é o símbolo dos 5 sentidos. Quando o espírito está aqui, ele só começa a ter 5 sentidos quando ele desce no plano material. Então, os sentidos se dividem em 5, de acordo com os elementos. Mas lembra, vou repetir, o mais importante é você abrir, cavucar dentro do teu eu interior, vamos falar diferente. Você tem que mergulhar como você mergulha no mar, entrar no fundo, até você achar a tua pérola. A pérola da tua consciência. Quando você vai achar esta pérola, claro que é simbólico o que estou falando. Quando você vai achar esta pérola, você não vai precisar mais de ninguém. Não vai precisar de ninguém. Você vai pegar o fio da meada e vai conseguir seguir neste caminho de despertar somente com os teus sentidos despertos dentro de você. Isso, segundo o meu mestre que me ensinou, este é o maior prêmio que a pessoa pode ter na face da Terra. Esse despertar interior. Porque você se libera de tudo, de toda a complexidade. Você começa a entender a vida. Começa a entender você, a você. Não tem mais dificuldade, não tem mais
complicações. E se alguma coisa está muito, muito complexo, que pode acontecer, uma coisa muito confusa, muito complexa, você, com a tua calma que você conquistou, você pode penetrar novamente, interiormente, e buscar a solução na luz interior que tem solução. Tudo pode ser solucionado. Tudo tem solução. Você, nesta ocasião, você está com Deus. Sabe o que é Deus? Deus é tudo. É tudo. Deus é a vida total. Então, a total quer dizer a cósmica, a terrena, a qualquer, a social, amorosa, qualquer coisa. Qualquer coisa. Você não vai precisar mais de nada. E vai saber como viver sem se complicar. Manter a tua tranquilidade e a tua paz e conseguir ir para as metas, eu posso acrescentar aqui, metas nobres, que você vai colocar para o teu corpo, para conquistar. Porque uma vez que você achou Deus dentro de você, você não precisa mais nada, não vai querer mais nada. Você não vai querer mais nada. Por quê? Porque você já vai ter tudo. Você vai ter tudo. Tudo que uma pessoa pode almejar, você já vai ter. Não precisa mais nada. E você vai, com alegria, vai dizer: que bom, eu não quero mais nada. Eu me sinto feliz. Sim, eu me sinto feliz. Não preciso mais de nada. Agora eu estou aqui para quê? Aqui eu posso dar, eu posso amar, eu posso ajudar. Se é que alguém quer, não sou obrigado. Se alguém quer ajudar, tudo bem, posso ajudar. Sabe por que posso ajudar? Porque estou falando sobre esta pessoa hipotética, sabe? Porque que pode ser você, esta pessoa. Sabe por que pode ajudar? Porque você conhece a vida, com A maiúsculo, a vida. Conhece a verdade sobre a vida em qualquer situação, em qualquer complexidade, em qualquer amaranhado. Porque nenhuma folha se move sem a vontade de Deus. Tudo o que acontece está dentro da vontade dele. E se você conhece Deus, você pode também conhecer qual foi a vontade dele que causou esta complexidade que está na tua frente. E aí, dentro de uma lei suprema, você pode ajudar as pessoas que estão sofrendo por esta complexidade. Porque você vai saber o motivo. Vale a pena buscar a verdade. Vale a pena buscar a verdade. Vale a pena até passar por sacrifício, se for necessário. Mas ninguém diz que você tem que passar por sacrifício. A não ser que você mesmo queira. Então, você está livre, tem livre-arbítrio. Mas isso não é obrigatório, de forma nenhuma. Deus criou a vida por amor e com amor. E ele disse: ama a Deus com todo o teu ser, com todo o teu coração, tua força, com todo o teu poder. E se Deus falou isso, quer dizer, você pode fazer isso. Amor, quando você ama, você pode sentir muito prazer em manifestar amor, porque você entra na unidade do universo, na unidade divina. Quando você emana amor,
você se realiza espiritualmente. Quando você emana amor, você traz Deus para a Terra. Você traz Deus para o teu próximo. É isso. Então, vamos aprender também a amar. Porque nós somos filhos de Deus, nós somos centelhas divinas que já temos Deus dentro de nós. A gente não precisa conseguir nada. A gente não precisa adquirir nada. Pelo contrário, a gente tem que se livrar de aquisições negativas que fizemos no passado. Temos que se livrar e não temos que adquirir novos poderes. Não precisa adquirir nada. Você já tem tudo o que precisa. Pelo menos começa a usar o que você já tem. Em vez de ficar na vida dos sentidos físicos, se divertindo aparentemente, achando que se está se divertindo, está se matando desse jeito. Em vez disso, começa a usar o poder do amor interior que você tem.